Bom, vamos para a continuação aqui da primeira aula, né? Agora a gente vai basicamente focar na parte prática, tá bem? Eu vou mostrar para vocês aqui a planta do projeto que a gente vai seguir como base, certo? Essa planta aqui é um projeto muito básico, certo? Ele é um projeto que tem alguns defeitos, é até bom porque a gente vai conseguir analisar esses defeitos na hora que a gente colocar no AutoCAD e poder ir consertando e fazendo da forma certa. Mas eu vou mostrar basicamente o que a gente vai fazer. A planta dessa casa, ela contempla alguns projetos. Quais são os projetos? A planta de situação, a planta de locação, certo? A planta baixa do primeiro e do segundo pavimento, a planta baixa com representação dos móveis, seria uma planta de layout aí, a planta de cobertura, a planta de fachada frontal e fachada lateral e os cortes na edificação. Lucas, o que é isso? Corte, plantas? Vamos dar uma olhada aqui basicamente nas imagens. Essa aqui basicamente é a planta de situação. Quais são as informações necessárias de uma planta de situação? A planta de situação, ela descreve o lote do seu terreno situado nas ruas, né? Aonde que está o lote daquele seu terreno. Ela não precisa descrever muito os tamanhos, mas é o sentido, né? Qual o lote, onde é que ele está parado a que rua, né? Qual a posição do sol em relação a esse terreno. São informações importantes que são interessantes ter numa planta de situação. A planta de locação, ela já seria uma planta, digamos que um zoom do lote, né? Se eu falei que o lote era uma questão de representação em referência aos outros terrenos, né? Daquele quadrado ali, daquele conjunto de ruas, né? A planta de locação, ela já é uma planta que diz os espaçamentos que o seu terreno tem, certo? A distância em relação à calçada e algumas representações de tamanho, beleza? A planta baixa do pavimento, ela é uma planta que descreve as medidas dentro da casa. É como se você fizesse um corte no meio daquele pavimento. Esse aqui é o pavimento térreo que a gente está falando da casa. É como se você fizesse um corte de aproximadamente 1,5 m de altura e você pudesse dar uma olhada nas medidas, né? Qual o tamanho da garagem, qual o tamanho da sala, da cozinha. Ela descreve basicamente tudo que tem dentro da casa. Essa planta aí que a gente está vendo, qual o defeito dela, assim, que eu posso dizer para você, primeiramente? Ela é uma planta que tem muitas informações, certo? Não é necessário numa planta de aprovação, assim que você vai fazer, você colocar tantas informações na planta, tipo paginação de piso, qual piso vai seguir. Esse piso aí até que tá estranho, né? Que é um piso interno, a gente vai mudar esse piso no projeto. Por exemplo, Lucas, e como é que eu vou representar o piso da casa? É muito interessante que você faça um detalhe a mais. Faça uma plantazinha abaixo, uma planta baixa a mais, certo? Uma planta de paginação de piso. Que você não represente isso no seu projeto principal. Há pessoas que nem representam muitas cotas. O que são cotas? São essas medidas aqui, ó. Tá vendo? As medidas de dimensão de vão, de ambiente. Na planta principal, não é muito interessante você colocar essas medidas, não. Só mais medidas principais, né? Quanto é que tem o terreno? 9,30 por 18,25. Então, são medidas principais. Agora, numa planta de projeto executivo, que a gente chama aquela planta que vai para execução, que vai para o mestre de obras, que vai para o pedreiro, né, da execução, que vai para o engenheiro, é interessante que você tenha uma planta detalhada, descrevendo todas as medidas e que você possa conseguir usar esses detalhes durante a execução. Essa aqui é a planta do primeiro pavimento. Essa casa que a gente está falando tem dois pavimentos. Tem o pavimento inferior, que é o primeiro, né? A gente está descrito aí como se fosse o primeiro pavimento, mas seria o térreo, e o segundo pavimento. Bom, o segundo pavimento aqui é um pavimento pequeno, né? Você vê que aqui na primeira planta você tem um acesso aqui da escada. A apresentação dessa escada tem que melhorar um pouco, não está correta. Você vem aqui no primeiro pavimento, no pavimento do térreo, sobe e tem acesso aqui
ao pavimento superior. O pavimento superior você tem um quarto e aqui tem espaço de uma academia integrada ao quarto. Então é um negócio bem diferente, mas interessante. A gente pode mudar também esse ambiente aqui no nosso projeto. Lucas, o que é esse AA que está passando aí, que eu não estou entendendo, a ABB? Pessoal, é o seguinte, eu vou explicar isso aqui para vocês um pouco mais à frente, mas é interessante que você perceba a locação dele, certo? Isso aqui é o que a gente chama de corte da edificação, né? Isso aqui vai nos dar um detalhe de vista, né? De posição de vista. É como se eu estivesse cortando o meio da edificação, né? No sentido longitudinal e transversal. Você pode cortar da maneira que você achar mais conveniente, que possa passar mais informações e que com base nisso, né, você detalhe melhor seu projeto para execução, tá bom? Então, isso aí, no caso, são os cortes da edificação. Aqui tem os cortes, eles são da edificação completa, certo? Se você fizer um corte de uma casa para representar um projeto, você tem que fazer todos os pavimentos para que possa ser representado, inclusive se tiver algum detalhe de fundação, que esse detalhe apareça no corte, para que você possa explicar melhor para quem está vendo o projeto. Isso aqui eu vou detalhar um pouco melhor nas próximas plantas, tá bom? Mas é só para você ter uma noção de onde é que fica aí. Bom, você vê que esse daqui tem bem menos informações, né? É a mesma planta daquele primeiro do pavimento do térreo, né? Mas é uma planta de locação, né? Uma planta de locação assim, de mobiliário, né? É uma planta de layout. Essa planta é uma planta interessante, né? Porque a partir do momento em que você vê a posição dos móveis, o que cabe, o que não cabe, você consegue avaliar melhor o que você vai construir, certo? Por exemplo, será que a garagem cabe o meu carro mesmo? Você está vendo que aqui tem um carro aqui, né, que mostra que tem uma folga de espaço, então isso é interessante. Essa sala, será que tem espaço para colocar um sofá, um estante aqui, algum móvel de TV? Esse espaço da cozinha tem espaço da mesa? É um projeto muito básico, né, mas é um projeto interessante que tem que trabalhar. Vamos para... Pronto, aqui é a mesma representação de móveis, só que no segundo andar, né, mostrando o quarto. Aqui é uma planta de cobertura. O que é a planta de cobertura? A planta de cobertura, ela é uma planta, meus amigos, que descreve a vista de cima da casa, certo? Ela mostra os caimentos que são necessários para que você possa dar escoamento a águas pluviais, né? Águas de chuva na coberta. Então, com base nessa planta é que você consegue entender o que você vai fazer com o telhado. Essa planta aqui, ela tá um pouco, eu acho que ela tem poucas informações, poderia ter mais informações, certo? Que diz um caimento de 1%, entendeu? Normalmente os caimentos que a gente representa em projetos são em percentuais. Então, tá correto, mas tem muita coisa que é melhorar. É claro que isso aqui é uma apresentação basicamente de representação de projeto, né? Não tem muito viés assim de dar muito detalhe do telhado, essas coisas que a gente vai mostrar no que a gente vai fazer. Mas é só para você ter uma noção dos projetos que a gente vai fazer e como interpretar um projeto completo de uma casa, tá certo? Isso aqui é uma planta de uma fachada, certo? Essa planta de fachada aqui mostra aquela frente, né, da casa. Se eu voltar um pouco aqui, vou colocar isso aqui. Digamos que você tem uma pessoa bem aqui, ó. Digamos que eu tenho uma pessoa bem aqui olhando para lá, certo? Essa pessoa que está na frente, ela vai ver o que? Carro aqui, né? E essa frente aqui da casa. Então aqui na planta de fachada mostra exatamente isso. E representa também o caimento que tem na casa. O caimento aqui de cima. Então tá interessante. Mostra aqui a vista das esquadrias, né? As janelas que tem. Deixa eu ver. Tem as janelas aqui, ó. Segundo pavimento. Interessante. Então mostra um pouco disso, né? Vamos ver outra aqui. Pronto. Essa aqui é a fachada lateral. Da onde é a vista dessa fachada aqui? Vamos identificar aqui, certo? Eu vou me basear um pouco pelas janelas. Pelo que eu estou vendo, a fachada é aqui, ó. Essa vista aqui do lado.
certo? Você tem essas duas janelas. Isso aqui é a representação das janelas, pessoal. Não falei nisso, mas agora eu estou frisando, certo? Representação das janelas dos banheiros e essa janela aqui maior, né? Acho que no segundo pavimento também tem uma janela, né? Você vê uma janela bem aqui no quarto. Então aqui você tem o que? Exatamente a representação das janelas pequenas dos banheiros, do quarto, né? E a janela final que você tem aqui, né? É interessante que na planta baixa você represente a fachada, certo? A gente vai ver isso bem detalhado. E você represente qual é a fachada, se é uma fachada número 1, fachada número 2. Interessante que você faça isso para que você possa se situar, porque você vê que eu tive que ir atrás aqui de identificar qual janela pertencia àquela fachada, né? Mas como eu disse, esse projeto é um projeto mais para apresentar um pouco mais o layout da casa e tudo. Planta de cortes, vamos lá. Planta de cortes. Como eu tinha falado daquela questão dos cortes, se você for voltar aqui, ó, você vê que aqui tem um corte na casa, corte AA que eles chamam, né? Esse corte AA tem a função de quê? Ele tem a função de explicar os detalhes internos da casa. Porque quem vê por planta baixa não vê alguns detalhes de altura, né? Você não consegue ver a altura da escada, você não consegue ver, tem muitos detalhes que você não consegue ver. Então a planta de corte é justamente para você ter uma noção de altura, de nível. Aqui a gente está trabalhando em centímetros, mostra que o nível do térreo tem 22 centímetros e o nível do pavimento superior tem 3 metros, certo? Aqui está ponto 22, então ponto 22 metros, né? Então vamos aqui, 0,22 metros. Aqui você tem uma representação da porta que sai aqui da área de serviço. Aqui você tem a representação da escada que sobe, dá acesso ao pavimento superior. Aqui você tem a representação da porta que dá acesso à área de home office. É importante que frise outra coisa também. O corte da casa, você vê que ele tem uma representação para frente, né? Ele só pode representar tudo que está de frente para essa seta. Ou seja, se eu estou fazendo o corte bem aqui, ele só vai representar esse trecho daqui, ele não pode representar esse aqui, certo? Ele só vai representar para onde ele está direcionado, que é o caso desse corte aqui, certo? Você vê que mostra a janela lá em cima, né? É interessante, a planta de corte ela diz muitos detalhes, certo? Esse aqui que é um projeto básico, a gente está mostrando algumas coisas. A planta BB, o corte BB, o corte BB, ele é um corte que está passando aqui na transversal da casa, né? Esse corte está mostrando alguma coisa aqui do banheiro, é para ele mostrar alguma coisa do banheiro e é para ele mostrar alguma coisa aqui dessa cozinha. Vamos ver se ele está mostrando lá. Pronto, exatamente, ó. Ele mostra aqui o banheiro. É interessante a planta de cortes na execução, por quê? Porque quem está executando consegue visualizar muito bem os níveis, ó. Você vê que a gente estava com o nível de fora de 0,22, né? Que era 22 centímetros. Aqui você já tem um rebaixo aqui, né? De 3 centímetros com 19 centímetros. E aqui você tem um rebaixo que já está mostrando 17. Ou seja, quanto mais baixo, né, desce, menor o rebaixo, né? Ou seja, você tem 5 centímetros aí de rebaixo do box para externo. Lucas, é muita coisa, 5 centímetros, não é muita coisa, exagerar aqui no rebaixo. Mas o que a gente vai fazer? Vamos melhorar isso aí, né? Vamos fazer uma coisa melhor na nossa planta. Que a gente vai seguir com base essa, mas vamos aprimorar algumas coisas. Aqui você vê que ele mostra um pouco da parte da cozinha, né? A janela que tem aqui lá da cozinha. E aqui ele mostra a escada que sobe para o pavimento superior. Mostra uma representação das esquadrias, janelas que tem na lateral das paredes. Você vê que ele mostra basicamente o desenho, a laje, né? Como é que está a laje aqui representada, o caimento do teto. É um projeto que tem alguns defeitos e que a gente tem que melhorar ele, mas assim, que dá para ter uma noção muito boa daquilo que a gente vai seguir, daquilo que a gente tem que consertar. Então, aqui tem alguns detalhes do projeto. Detalhe de área construída, né, 123 metros quadrados, taxa de ocupação, né, 52%, taxa de permeabilidade. Lucas, quando é que você vai explicar isso aqui? Eu não estou entendendo. A gente vai explicar isso aqui nas próximas aulas, certo?
que é que significa área construída, o que é que significa taxa de ocupação. Por enquanto é melhor você ver o dado e ter mais ou menos uma noção que cada projeto é interessante você ter isso aqui, porque de acordo com o código de uso e ocupação do solo do seu município, exigem, né, algumas taxas já pré-definidas. Então, os projetos que são feitos têm que ter essa ideia, né, geral. Então, voltando aqui um pouco mais, só para explicar, a gente já está no final do vídeo, certo? Esse vídeo foi basicamente a apresentação do projeto, a gente não vai focar ainda na construção da casa, seria na terceira aula, mas hoje você viu o que? A planta de situação, a planta de locação, a planta baixa do primeiro e do segundo pavimento, a planta baixa com representação dos móveis, né, do primeiro e segundo pavimento, a planta de cobertura, as fachadas frontal e lateral e os cortes A e BP. É interessante essa aula. Eu não, dos vídeos que eu já assisti muita aula no YouTube, certo? Mas ninguém explicou assim essa parte inicial. Então é interessante que você visualize, para que você saiba o que é que você vai fazer durante o curso, durante o projeto, tá bom? Então vamos ficar aguardando aí nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.